Pessoal, então bem-vindos de volta aqui a essa segunda série de vídeos aí de política e gestão ambiental, onde nós estamos tratando dos princípios da política ambiental, especificamente dos instrumentos que os entes estatais, né, os estados, municípios, governo federal, etc., têm à disposição para executar a sua política ambiental com base nos objetivos e nas diretrizes, né? Então, esses instrumentos de comando e controle que a gente está vendo aqui no primeiro bloco se referem muito geralmente a normativas ou determinações ou ações que podem ser feitas por governos, né? Então, nós tínhamos visto nos vídeos anteriores aí os padrões de emissão e desempenho, que eles focavam no emissor da poluição, ou seja, na fonte poluidora. E aqui nesse caso nós estamos falando de padrões de qualidade ambiental, onde o foco é no corpo receptor, que é um termo que a gente usa, ou seja, no elemento do ambiente, no compartimento ambiental que vai receber aquela poluição. Então, normalmente é ar, água e solo, principalmente. Então, esse compartimento do ambiente, esse elemento do ambiente que vai receber a poluição, de alguma maneira nós estabelecemos uma normativa que indica um padrão global de qualidade que queremos para aquele compartimento, seja um valor máximo de poluentes ou seja um valor mínimo de alguma substância que é desejável. Então, no caso, nós temos, por exemplo, a qualidade da água que nós consumimos, né, na Copasa, na Sabesp, que eles têm uma série de parâmetros que têm que ser atingidos. Ou, por outro lado, temos normativas sobre a qualidade da água que pode ser lançada nos rios e lagos, ou seja, uma indústria não pode lançar uma água de qualquer qualidade, assim, um efluente, né, industrial, um resíduo industrial. Tem que ter parâmetros mínimos de qualidade para ocorrer esse lançamento. Então, nós queremos atingir uma qualidade final do corpo hídrico, então nós estabelecemos uma qualidade mínima do efluente que vai ser lançado. Outro critério que tem aí são padrões de qualidade que a Anvisa estabeleceu para o ar interior, ou seja, o ar em ambientes fechados. Isso se aplica principalmente a ambientes industriais, tá? Então, nós temos uma normativa que indica qual é esse padrão de qualidade. Então, peguei aqui uma conta d'água aleatória, né, e a gente vê que, com base nos padrões que foram estabelecidas para aquele recipiente ambiental, então, nós vamos ver que temos, por exemplo, que ter entre 0,2 e 2 miligramas por litro de cloro, ou entre 0,6 e 0,85 miligramas por litro de fluoreto, que está ali na quinta linha. Então, essas são substâncias desejáveis por causa de um tratamento da água. Mas, por outro lado, tem um parâmetro lá de coliformes totais, ou seja, que são bactérias contaminantes, que nós não queremos que passem de um determinado nível. Aí ele diz quantas amostras foram analisadas e tal. Ele não dá exatamente o padrão, mas tem um padrão por trás disso, tá? Um outro exemplo é essa norma aqui do CONAMA sobre qualidade do ar. Então ele indica para uma determinada situação, que não vem ao caso aqui, é só para vocês verem um detalhe. Também não precisamos nos preocupar com os detalhes, mas que a gente tem que ter um padrão máximo de partículas totais de suspensão, monóxido de carbono, ozônio, etc., que não pode ser passado. Então são normas do CONAMA de qualidade do ar, de um determinado tipo de ar que está exposto a esse tipo de poluentes. Tá? Então, eles são padrões globais de qualidade que você quer para aquele compartimento ambiental, para aquele elemento do ambiente, e não são padrões por fonte, como os casos de emissão e desempenho que nós vimos no vídeo passado. Bom, e as metas do protocolo de Kyoto aqui? Né? Que os países têm que assumir alguns compromissos. Vou deixar aí essa pergunta para vocês se refletirem. A gente vê outros tipos aí de instrumentos de comando e controle e tal. Que tipo de instrumentos são? Será que são padrões de qualidade global? Será que são padrões de emissão, de desempenho? Vamos refletir e o pessoal pode comentar aqui no chat e a gente vai debatendo por ali. Outro tipo de instrumento muito comum, e vocês já estão acostumados com isso, já ouviram falar, embora não saibam o nome, são os padrões tecnológicos, ou seja, quando um determinado governo estabelece que um determinado produto, equipamento, processo, etc., tem que ter uma tecnologia específica e essa tecnologia é especificamente para reduzir a poluição. Então, um exemplo bem conhecido de todo mundo é o catalisador, que a partir de uma determinada data passou a ser obrigatório em uma parte dos veículos. Então, esse catalisador
é aquilo que reduz a poluição do ar. Então, a obrigatoriedade em alguns locais é justamente você obrigou o uso dessa tecnologia com o objetivo de reduzir a poluição do ar. Ou, por exemplo, se alguém já viu alguma construção, em lugares que tem fossa ou ou em toda a casa que tem que ter caixa de gordura, não pode ser feito de qualquer jeito. Nós temos determinados padrões que têm que ser seguidos para construir uma fossa ou para você instalar uma caixa de gordura, né? Antigamente podia fazer uma coisa de alvenaria ali e tal, não. Hoje temos normas, tem que usar um determinado tipo de equipamento tanto para a fossa no caso é um tipo de construção, a caixa de gordura é um tipo de equipamento. Então a pessoa não pode usar qualquer coisa, justamente porque tanto a fossa quanto a caixa de gordura são ligadas à poluição, a fossa mais a poluição do solo e do lençol freático, a caixa de gordura está ligada com a rede de esgoto e no futuro lá a poluição, depois do tratamento, que vai ser jogada em algum corpo hídrico. Então nós estabelecemos a obrigatoriedade desses padrões tecnológicos para atingir um determinado objetivo ambiental. Ou, a partir de um certo ano, talvez vocês lembrem, né, alguns que estão vendo no vídeo, que passou a ser obrigatório o emprego de diesel com determinado teor de enxofre. É aquilo que a gente vê em muitos postos de gasolina. Temos diesel S10, o S10 é mais caro, né, então S10 significa um diesel com menor teor de enxofre. Foi aí todo um imbróglio, foi uma coisa que demorou muito para ser implementado no Brasil, ficou um empurra-empurra, né, o Petrobras jogava para as fábricas que faziam os motores, que tinham que ser mais eficientes, a fábrica de motores rebatia, enfim, demorou muito tempo até se obrigar a adoção desse padrão tecnológico. Então, está aí em destaque no quadrado, nesse retângulo aí, que quando um determinado governo determina o uso de uma tecnologia ou controle de algum processo através de uma prática ou um padrão de instalação de alguma coisa. Né? Até o próprio nome, por exemplo, do padrão, né? O padrão elétrico. As pessoas falam assim, você já instalou o padrão? É o padrão porque na instalação da elétrica de uma nova residência, você tem que seguir um padrão tecnológico específico. Tá? Obviamente que não é esse aqui da foto, né? Esse padrão tecnológico aí que a gente vê em alguns lugares, né? O famoso eletrogato, né? Ou gato-net não segue padrão tecnológico nenhum. Né? E aqui eu peguei um exemplo de, antigamente, né, como que tinha que ser uma caixa de gordura. Hoje em dia elas são de plástico e já vem com um padrão certinho. Tá? Outra maneira que os estados podem controlar a poluição para atingir os seus objetivos ambientais são através de proibições ou restrições. Né? Pode proibir completamente um determinado produto ou restringir. E pode ser a produção, o comércio ou o uso. Então, por exemplo, poucos tipos de agrotóxicos estão completamente proibidos. Né? Então, tem alguns produtos que não podem ser proibidos. A partir de um certo tempo, proibiu-se o uso de amianto na produção de diversos tipos de produtos, que se usava amianto em telhas, em várias substâncias que serviam para ser retardantes de fogo, etc., anti-chamas. Então, passou a ser proibido. Não pode mais usar por causa que é uma coisa muito poluente e causa problemas seríssimos nos trabalhadores que fazem mineração disso. Outro caso são as restrições, que a gente sabe, certos produtos para serem produzidos tem que ter muito controle, tem um monte de restrições, ou restrição para o comércio. Todo mundo já passou por isso, tem certos remédios que a gente não pode chegar na farmácia e simplesmente ir comprar. Por quê? No caso é para a saúde humana, mas serve a analogia. Né? Você não pode comprar à vontade porque eles têm uma implicação muito forte para a saúde. Ou mesma coisa, você precisa do receituário agronômico para poder comprar um agrotóxico. Né? Então o comércio é restrito, não é livre, não é você comprar igual ir lá comprar pão na padaria. Tá? Ou restrições ao uso. Esse exemplo do agrotóxico é muito bom, você não pode usar de qualquer forma, tem que ser usado de diversas maneiras, uma determinada diluição, com horários, com equipamentos específicos para proteger tanto a pessoa, quanto o ambiente, quanto as outras pessoas, né, a sociedade como um todo. Então a gente pode proibir a produção, pode proibir o comércio, pode proibir o uso, ou a gente pode restringir. Tá? E temos algumas convenções internacionais aí que estão baseados em algumas, ou no transporte de produtos perigosos, ou no uso de produtos perigosos, ou até na produção de algumas substâncias que geram alguns tipos de poluentes persistentes, que são poluentes muito sérios. Então são convenções internacionais que o Brasil é signatário. Tá? Quem tendo interesse, eu vou colocar depois no link do episódio um link para o texto dessas convenções. Os transgênicos, né, é um exemplo bastante comum, né, que tanto a produção, quanto o comércio, quanto o uso é altamente controlado. Né, você não pode produzir sem ter uma autorização
do CTN-Bio, você não pode comercializar à vontade e também o uso é regulamentado. Agrotóxicos, né, como eu falei, atividades nucleares, né, a gente tem diversas atividades proibidas, né, então só o governo tem o monopólio da extração, as usinas nucleares no Brasil são poucas, mesmo o uso para equipamentos de saúde, né, são tipo equipamentos que são usados em tratamentos, etc., é bastante regulamentado, principalmente depois que a gente teve o acidente aí com o Césio 137 lá em Goiânia. Proibição do uso de amianto, eu já falei, de mercúrio, a gente falou um pouquinho no vídeo passado, né? O mercúrio já não tem mais um uso tão livre como tinha algumas décadas atrás, isso estou falando no Brasil, né? Então você termina a não produção, ou não comércio, ou não uso, ou uma restrição para determinada substância, determinada matéria-prima. Tá? Então não é só não produção, ou não comércio, ou não uso, mas às vezes uma restrição, né? Um controle maior que não seja totalmente livre. Aqui eu vou passar bem por alto para alguns outros tipos de instrumentos de comando e controle, que aí, se alguém tiver interesse, tem muito material bom aqui no YouTube, que vocês podem procurar, e são instrumentos conhecidos já da maior parte das pessoas. Por exemplo, o licenciamento ambiental. Só a própria existência do instrumento do licenciamento ambiental, ou seja, de que uma empresa potencialmente poluidora não pode simplesmente chegar num lugar, pegar o alvará de funcionamento, construir sua fábrica e começar a funcionar, só o fato de essas empresas poluidoras terem que passar por um processo de licenciamento ambiental, isso é um instrumento de comando e controle, ou seja, o Estado quer saber, isso vai ser poluidor, não vai ser poluidor? Quanto que vai ser poluidor? Que partes do ambiente que vão ser atingidas? Por quanto tempo? Quem? Vai ter impactos sociais também? E para isso tem que ter o EIA-RIMA, né? O estudo prévio de impacto ambiental, que tem que ser feito antes do licenciamento. Então são esses instrumentos que o Estado tem na mão para controlar as atividades potencialmente poluidoras. Tá? E o zoneamento ambiental, que é quando você tem uma determinada região qualquer, que pode ser desde um parque municipal pequeno, um parque natural municipal, uma cidade, ou até pode ser, temos zoneamentos ambientais da Amazônia Legal, né? Então, que é o tamanho maior que muitos países por aí. Que no fundo você divide uma determinada região em zonas menores, daí o nome zoneamento, e nessas zonas você estabelece ou proibições ou restrições para as atividades produtivas, né? Então, aí eu peguei um zoneamento de uma APA, de acordo, e esse zoneamento pode ser tanto com diferentes objetivos, pode ser com classes de maior ou menor vulnerabilidade, pode ser para recomendações agronômicas ou recomendações agrometeorológicas, enfim, temos diferentes objetivos, mas sempre compartimentalizando o ambiente em sub-regiões, em zonas. Nesse caso foi um exemplo aleatório, né, a APA de Corumbataí, que foi zoneada de acordo com critérios de vulnerabilidade, ou seja, locais de maior ou menor vulnerabilidade. Finalmente não, temos mais um em seguida, né? Temos o controle de produtos finais, nos quais o Estado estabelece o padrão que ele quer para um determinado produto, né? E esse produto é um padrão que atenda à quantidade de poluentes principalmente, né? Então, temos a água, né, que a água consumida nas residências, ou então a água engarrafada, tem que ter um determinado padrão mínimo de qualidade para consumo humano, senão ela não pode ser comercializada, né? Ou teor de impureza em determinado produto, quando a gente vê assim, então houve aí uma apreensão de lotes de produtos que estavam com quantidade de agrotóxicos acima do permitido, ou quantidade de resíduos, às vezes a gente vê assim, que tinha molho de tomate que foi pego com acima do teor permitido de resíduos de roedores, porque a gente estabelece que pode ter um teor de impureza máximo, que é bem pequenininho, tá, gente? A gente não precisa se assustar, assim, mas porque impurezas acontecem em todos os tipos de substâncias, mas a gente coloca assim, olha, a gente quer que esse produto tenha esse padrão de qualidade aqui, mínimo, tá? E geralmente vinculado a aspectos sanitários, né, de saúde humana, quanto a aspectos ambientais. Esse aí a gente já falou, né, quantidade máxima de agrotóxicos em vegetais, e aí tem a ideia que se a pessoa já consumiu o veneninho dela do dia hoje, né, dos agrotóxicos. Tá? Cotas de extração. Esse é um instrumento que é pouco usado no Brasil, né? Então é difícil encontrar exemplos, que é assim, você tem uma quantidade máxima
que você pode extrair ou de vegetais ou de animais de um determinado local. Então, a gente tem, no Brasil, o mais conhecido são cota de peixes. Ou seja, quando você vai pescar em determinadas regiões do Brasil, você tem que adquirir uma licença de pesca do IBAMA, e dentro daquele estado, muitas vezes são estaduais, você pode pegar só tantos quilos de peixe por temporada de pesca. Então, é uma cota de extração, ou seja, você não pode extrair mais do que daquela quantidade que foi determinada pelo estado, né? Antigamente, quando era permitida a caça de alguns tipos de patos, marrecos, etc., no Rio Grande do Sul também tinha uma cota de caça. Isso é muito comum nos Estados Unidos, onde a caça é mais liberada. Então, aí dentro dos locais lá, vamos supor, você pode caçar uma determinada espécie de veado com arma de fogo e mais uma ou duas com arma branca, arco e flecha, coisas desse tipo. Tá? Também na África, onde a caça é liberada em alguns países, tem cota de caça, muitas vezes essa cota é vendida, né? Então, cota de extração de árvores que a gente tem nas concessões florestais, onde a empresa que ganha a concessão florestal para explorar um determinado local, geralmente uma flora, uma floresta nacional, tem uma determinada cota, ou seja, ela pode extrair tantos metros cúbicos de madeira daquelas espécies, né? Para quem acredita que existe extração sustentável, aí como esse sujeito ali que ele acabou de fazer uma retirada sustentável ali da árvore. Então a gente fica por aqui. Esses são os instrumentos de comando e controle. Aí vocês vão dar uma pausa, tomar um café, ir no banheiro ou continuar vendo no dia seguinte, que a partir do próximo vídeo nós vamos ver os instrumentos econômicos.